Então, mais uma vez, boa noite outra vez. Boa noite a todos. Nós hoje vamos falar sobre reforma interior. Vamos refletir sobre este tema que lhe dei o nome de A Minha Reforma Interior, por onde começar. Antes de tudo, quero dar as boas-vindas a todos, os que aqui estão, os que nos ouvem através das redes sociais e desejar que o Senhor da vida nos ilumine sempre, hoje e sempre. Vamos começar por definir o que é a reforma interior, ou, como vulgarmente se chama, reforma íntima. Vamos ver também qual é a missão do Espiritismo nesta nossa transformação. O que podemos e o que devemos fazer, cada um à sua velocidade, para iniciar o seu processo de reforma interior. E para este tema, para esta reflexão, eu baseei-me em alguns livros, como sempre, como O Consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros, que já lá vemos. Portanto, a reforma íntima ou reforma interior é um processo que, como o próprio nome indica, se faz entre nós, seres encarnados. Faz que tenhamos pensamentos e ações que nos levam a emanar boas energias que nos levarão ao tratamento do espírito, que vai contribuir para a nossa saúde. A Organização Mundial de Saúde define como saúde não só a ausência de doenças, mas sim como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Esta definição leva-nos a um estado de bem-estar. Se ele é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, obviamente que nos leva a um estado de bem-estar, que é, sem dúvida, a situação agradável do nosso corpo, mas também do nosso espírito. E é essa tranquilidade e é essa situação agradável que nos vai dar tranquilidade, conforto e satisfação no futuro. Por sua vez, a doutrina espírita, se o quisermos também, exerce um papel preponderante nos estados de melhor bem-estar. No melhor bem-estar de cada um de nós, como seres que somos em constante evolução. Mas para que isso aconteça, nós precisamos e devemos realizar a nossa viagem interior. Para que é que esta viagem nos serve? Para nós nos conhecermos e também termos a noção bem presente daquilo que precisamos e podemos fazer para o nosso lado. Porque se nós tivermos este conhecimento, este autoconhecimento sincero, ele vai mostrar-nos o quanto ainda nós somos imperfeitos. Mas também o mesmo conhecimento nos estimula e nos guia ao caminho mais ponderado que nós poderemos seguir. Sabemos que também não é uma tarefa fácil. E porquê que ela não é uma tarefa fácil? Porque nós dificilmente queremos ver e reconhecer como ainda somos imperfeitos e quem realmente nós somos. Como seres que nós somos em constante evolução, e para que não nos percamos neste labirinto um bocadinho traiçoeiro e assustador para alguns que há em nós mesmos, os benfeitores espirituais advertem-nos sobre alguns métodos, algumas formas
que nos podem auxiliar e enfrentar as nossas dificuldades. Não é novo, e aqui falamos muitas vezes que todos somos imperfeitos. E como tal, vamos começar por encarar as nossas inferioridades frente a frente. É importantíssimo. E sem nenhuma ideia de diminuição pessoal. É importante que pensemos nisto. Ninguém é inferior a ninguém. Quando nós encaramos a nossa inferioridade, parece que muitas vezes o desânimo toma conta das nossas forças, não é? Se a gente começa a ver, se eu falhei, se eu assim, se, nós vamos pondo muitos se's na nossa vida e vamos, parece que vamos ficando com desânimo e sem forças. Mas para que isso não nos aconteça, nós precisamos e devemos ter a noção do que realmente nós somos. Isso é que é o mais importante. As falhas são grandes, o caminho é longo, mas se não dermos passos pequenos, nunca veremos o fim da estrada, que é bastante longa. Então, que não tenhamos medo e sigamos em frente sem perdermos tempo, energia, sempre em passos pequenos, mas que podemos, com certeza, realizá-los. É isso. Até nós às vezes dizemos em linguagem comum, passos pequenos mas seguros. Firmeza. Nesta nossa empreitada, que é uma empreitada de progresso, é importante e necessário nós respondermos a nós próprios a 4 perguntas básicas que o Espiritismo nos elucida com bastante simplicidade e precisão. A primeira é: quem somos nós? Quem é que nós somos? Somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, luz da mesma luz, sujeitos todos às mesmas leis, direitos e obrigações. Perante o Pai não há exceções, não há filhos nem há enteados. Partimos todos do mesmo princípio e todos dotados de livre-arbítrio ou livre escolha. Nós somos hoje aquilo que fizemos ontem. Nós somos a nossa própria continuidade, porque nós vamos continuar. Mas estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, que é isso que também nos alenta, digamos assim. Mas essa perfeição progressiva, ela só se dará segundo o nosso desejo e o nosso esforço. Em concordância com o quê? Com as leis do trabalho, do amor e da justiça, que são bem vincados no Livro dos Espíritos. Reconhecidamente, e vale reforçar isto, nós somos seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos e os outros, e somos doentes e também insanos. Procuramos a cura através da reforma interior. Mas para que esta cura, esta reforma se dê, nós precisamos de fazer o nosso diagnóstico. Mesmo na atualidade, se repararmos bem, não há pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. Nós muitas vezes não nos conhecemos. E ainda para piorar esta situação, a nossa percepção a respeito da nossa pessoa é de veras deturpada. Nós imaginamos ser uma pessoa que tem pouco a ver connosco. Nós imaginamos quando alguém nos diz uma coisa, quando alguém nos fala, eu não merecia isto, eu não sou assim. Ou seja, nós temos é aquilo que é isso, que é conhecemos-nos mal. Então temos uma percepção de nós, muitas vezes, daquilo que nós não somos. Porque se nós formos ao nosso fundo,
ao nosso interior, nós não somos realmente aquilo que muitas vezes mostramos. O que acontece é que a nossa mente racional, embora tenha uma grande importância no nosso progresso, ela camufla muitas tendências que nós temos e mente demais através das desculpas e das justificações que nós damos a nós próprios. Lembrei-me agora, este diagnóstico, já faço aqui um apontamento, e este diagnóstico errado conduz-nos realmente a um tratamento que é sem eficiência e perigoso. Nós, por exemplo, perigoso para nós, para a nossa evolução, não é porque seja perigoso para os outros, para nós e para a nossa evolução. Porque nós, como eu dizia atrás, nós conhecemos-nos mal e muitas vezes nós achamos que eu não merecia aquilo, eu não fiz aquilo. Mas às vezes até ofendemos o nosso próximo e depois dizemos assim, a intenção não era essa. Então nós temos realmente que pensar neste nosso diagnóstico. Qual é a nossa tarefa na vida? Ou qual será a minha tarefa na vida? Consciente ou não, todos nós temos um projeto de vida. Para algumas pessoas, a reencarnação foi compulsória, baseada na lei de causa e efeito. Obviamente com alguns ajustes feitos por espíritos que, como nós sabemos, coordenam estes projetos da nossa vida. Outros de nós também já participamos ativamente no nosso projeto de vida, ou seja, também escolhemos a nossa tarefa, escolhemos o que é que nós viemos fazer. Quando nós hoje dizemos assim, porquê é que eu tenho isto, deveríamos pensar assim, porquê é que eu escolhi isto? Não é? Porque muitos de nós participamos no nosso projeto de vida. Então escolhemos o nosso projeto. Como nos relata o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, no caso do protagonista do livro, que é Segismundo, que relata exatamente em fase de preparação para a reencarnação. Portanto, é a prova que nós também participamos deste nosso projeto de vida. Nem sempre nos é imposto. Identificar e definir esta tarefa de vida não é tão fácil como nós de facto gostaríamos. Mas, com observação e estudos daquilo que nos acontece na nossa existência atual, é, sem dúvida, possível termos uma visão mais clara daquilo de quem somos. Jesus deixou bem claro que somos quem somos e a que viemos. Bem como também o caminho mais fácil para nós atingirmos o nosso objetivo maior, que é a plenitude. A plenitude do amor, depois de cumprirmos todas as etapas evolutivas da nossa vida, passo a passo. E a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo, tão bem formatada por Kardec, e depois ainda complementada por outros espíritos, por vários espíritos, trouxe-nos e traz-nos sempre notícias sobre onde nós nos localizamos e como nós vivemos no plano espiritual após a vida física. Todas as obras de André Luiz nos falam desta situação. Como nos diz Keir Schutel, e os próximos momentos serão citações
de Cair Bar Schutel, Espírito, no seu livro Fundamentos da Reforma Íntima, ele define a reforma, ele diz-nos que a reforma íntima constitui-se de atos isolados no dia-a-dia do encarnado, levando, e eu passo a citar, a melhorar-se nas suas mais variadas atitudes, para depois, ao ampliar o contexto, alterar a sua conduta, tornando-a cada vez mais próxima do comportamento ideal cristão, ou seja, de acordo com os ensinamentos e a doutrina de amor que Cristo nos trouxe. Se nos reportarmos ao Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá um ponto que nos diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E continua o ponto que eu vou ler só um bocadinho. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizesse. Ora, este item do capítulo 17 do Evangelho, ele evidencia bem os atributos de um verdadeiro homem de bem, de nos tornarmos melhores pessoas, como se pode concluir deste item aqui, não é? A tarefa, como eu disse lá atrás, não é muito fácil, mas ainda estamos próximos muito mais do ponto de partida do que da meta em termos evolutivos. É por isso que ela ainda se torna ainda um bocadinho penosa, mas também nós chegaremos lá com certeza. Mais à frente, no item 4 ainda do capítulo 17, encontramos um outro pontozinho, o seguinte, que Kardec nos diz. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que eram os do homem de bem. E Kardec refere ainda, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ora, por aqui, Kardec não quis diferenciar espíritas de não espíritas. É aquilo que nós realmente fazemos e o esforço que nós fazemos para nos melhorarmos. E nós podemos observar bem que nesta abordagem o codificador mostra-nos um caminho aparentemente mais suave para nos tornarmos pessoas de bem, uma vez que nos adverte simplesmente o esforço de cada um para domar as suas más inclinações. E ele ainda diz mais à frente, e empreender ainda assim a sua transformação moral. Ou seja, Kardec reconheceu que aquele ponto do Evangelho sobre o homem de bem, para nós que no patamar que ainda nos encontramos, ainda é muito difícil nós o praticarmos. Mas ele ressalva esta situação aqui. É aquele que faz o esforço para domar as suas más tendências. Também nos dizem os espíritos amigos que este esforço é um esforço individual que deve começar com o autodomínio de cada um, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso de cada um de nós para exterminarmos as nossas paixões. Claro que aqui fala-se em paixões inferiores. E ainda nos acrescenta, até inclusivamente no livro Consolador, que o conhecimento é a porta amiga que nos vai conduzir aos raciocínios mais puros. E que na reforma definitiva do nosso íntimo é indispensável a própria ação.
no sentido de modelarmos o nosso interior na iluminação da vida. Então, perante tudo isto que nós vimos até aqui, nós vemos que o nosso esforço está presente em tudo. É individual, está presente em tudo, e trabalhou-se e é diário quase. Este conhecimento de nós mesmos, além do autodomínio, também implica autoridade e superioridade. Em que? Não é em ultrapassar os outros. Quase sempre se diz, a autoridade é para... Não, é a autoridade sobre os nossos próprios sentimentos. Porque essa autoridade sobre os nossos próprios sentimentos é que nos vai dar a competência necessária para que cada um de nós vença os seus sentimentos inferiores, que têm como capitão, chamemos-lhe assim, ou capitaneados pelo egoísmo e pelo orgulho. É sempre, ou quase sempre, em tudo, nós vamos apanhar estes nossos dois calcanhares daqueles nos nossos dia-a-dia. Contudo, é importante nós percebermos que o conhecimento só não é tudo. O conhecimento é a porta. Ou seja, é o meio, mas o objetivo só é alcançado com as ações. É por isso que nós no dia-a-dia, quando dizemos assim, eu sei isto, sabemos na teoria, se a gente não pratica, não sabe. Sabemos, já ouvimos, mas ainda não sabemos bem, ainda não. Então, por onde é que nós vamos começar? Vamos começar pelo lado mais fácil. Descobrir o nosso lado imperfeito e o caminho mais fácil de nós o podermos contornar. Isso é que é importante. E esta perspectiva varia de pessoa para pessoa. Não há soluções iguais para todos. Se nós não somos iguais, se nós não somos espíritos todos iguais, se somos espíritos todos diferentes, não há soluções iguais para todos. Pequenos gestos valem muito. A verdade é esta. Desde que sejam positivos. Então que não ficamos a pensar, eu ainda não consigo. Não, um bocadinho que seja, vale sempre muito. Logo, se nós tivermos esses pequenos gestos e que eles sejam positivos, o caminho a começarmos, vamos dizer que é por baixo. E não querermos começar por cima. Por baixo, sem falsas pretensões e sem falsas ilusões. Porque ninguém pode dar passos maiores do que as pernas. Senão aí corremos o risco de cairmos, não é? Então que não alimentemos também a presunção de estarmos no espiritismo e de nos querermos tornar à imagem e semelhança do Cristo de um dia para o outro. Não há hipótese. Não é isso que nós pretendemos. Pretendemos sim evoluir. É uma postura recomendável, esta postura do Cristo, muito embora seja essa a nossa meta, mas não tínhamos ainda essa pretensão, porque nós ainda não temos condições de lá chegar. Alcançaremos um dia. Vamos aprender a ouvir. Nós devemos aprender a ouvir conselhos alheios, ainda que muitas vezes eles nos pareçam um bocado distantes da realidade ou até mesmo improváveis. Nós às vezes dizemos assim, eu não preciso de conselhos. Mas muitas vezes aquilo que à primeira vista nos parece que é mentira ou que é falso, na realidade não é. E nós quando chegamos à altura dizemos assim, se eu tivesse ouvido, então devemos ouvir. É importante ouvir. E neste campo a ilusão é de facto muito grande, devido à nossa dificuldade, à dificuldade do ser humano em geral
em reconhecermos e assimilarmos os nossos erros. É por isso que nós muitas vezes não queremos ouvir. Porque nós não queremos ouvir e não gostamos que nos apontem os nossos erros. Sejamos também flexíveis. Mas flexíveis com personalidade. Pequenas concessões nos desejos ou nos caprichos, por menores que eles sejam, dão sempre mostra do vigor com que cada um de nós inicia a sua luta da reforma interior. Então, com calma, mas com flexibilidade, mas com personalidade, com afinco, digamos assim. É óbvio que não é saudável ceder em tudo, mas algumas vezes é importante ceder. Pequenas concessões custam-nos muito, mas muito menos do que resultados de uma atitude de rigidez, que também por vezes nos arrependemos. Tanta rigidez, tanta... Não, vamos um bocadinho. Não tínhamos a ilusão, como muitas pessoas nos dizem, isso é sinal de fraqueza. Não é. Ceder não é sinal de fraqueza, mas é exatamente o contrário. É sinal de nobreza, é sinal de compreendermos e de percebermos que, daquele modo, um bocadinho menos de rigidez, se calhar será melhor para todos nós. Sejamos menos rancorosos. Nós sabemos que é sempre muito mais agradável amar um amigo e odiar um inimigo. Sem dúvida. Mas neste campo, o caminho que nós temos que trilhar, e ensinado também pelos benfeitores espirituais, é sermos cada vez mais benevolentes com os amigos, fortalecendo os laços de amor de facto e de amizade que nos unem, ao mesmo tempo darmos início a uma visão mais otimista e menos rancorosa que temos do desafeto. Isso é que é ser menos rancoroso. Porque nós sabemos, e também o Evangelho nos diz, que nós não podemos, o nosso coração não vibra quando nós vemos um inimigo como quando vemos um amigo. Então é normal que nós desenvolvamos pelos nossos amigos maior afeição, tudo isso, mas que consigamos abrir a porta para dar oportunidade à tal visão mais otimista em relação ao nosso desafeto. Porque lembremos que todo o ser humano tem virtudes e defeitos. Então, se todos nós temos virtudes e defeitos, por que não procurarmos primeiro alguma qualidade naquele a quem se odeia ou de quem nós não gostamos ou que até guardamos grande rancor? Um outro aspecto importante também é compreendermos os nossos limites. As pessoas têm limites. Eu aqui não sou um bom exemplo. Sendo assim, não há por que estranharmos muito que uns conseguem vencer certos obstáculos com metade do tempo que o outro consegue ou metade do tempo que o outro leva, até porque em qualquer momento ou em qualquer situação da vida devemos ter em conta que a situação pode se inverter. Aquele que hoje pode muito, que faz muito, amanhã pode não poder fazer e aquele outro, que era o mais lento, vai passar a ser o mais rápido. Então tínhamos isso em consideração, que tínhamos os nossos limites. Se nós compreendermos o limite de cada um de nós, facilita muito o processo da nossa reforma interior. E é importantíssimo também compreendermos os nossos limites e os limites dos outros. Isto é apenas um reforço. O erro está em nós, muitas vezes, não compreendermos o outro, porque muitas vezes nós somos indulgentes connosco
e rigorosos com o semelhante. Eu aqui estou. Um outro conselho que nos dão é para nos abstermos de julgar. Deixemos os julgamentos restritos aos ambientes dos tribunais. Julgamentos é para lá. No dia a dia, se nos abstermos dos juízes que alguém faz um do outro, é um conselho precioso que nós podemos seguir. Porque se nós fizermos isso com esta nossa atitude, nós vamos evitar a maldicência. O julgamento afasta a bisbilhotice e passa ao largo da injustiça. Então, vamos ser benevolentes para com o próximo e mais exigentes connosco, em vez de ser o contrário, porque a gente costuma inverter aqui os papéis um bocadinho. Julgamos o outro e... É também importante e interessante observarmos que, se nós nos damos o direito de julgar, corremos também o risco de cometermos uma injustiça maior ainda e por sua vez, sermos julgados com o mesmo peso e com a mesma medida. É da lei. Faz parte da vida. Faz parte da lei de causa e efeito. Eu até diria em linguagem popular, hoje meu, amanhã teu, não é? Saber dividir também é um ponto muito interessante para a nossa reforma interior. É um ponto que nós não podemos nem devemos afastar da mudança do nosso comportamento para melhor. Todos nós sabemos que é impossível ser solidário sem compreendermos o valor e o significado do dar e do receber. Isso tem muita importância para aquele que dá e para aquele que recebe também. Dar, mas sem ostentação. É importante. Reconciliar-nos também. Quem não consegue dar o primeiro passo no rumo à reconciliação com o outro, está a fechar a porta ao outro. E se aquela pessoa que não consegue fazer isso, vai ter realmente grande dificuldade em dar início a uma reconstituição, digamos assim, a uma recomposição dos laços afetivos entre aquelas pessoas que tiveram ali algum atrito. Então, há que dar o primeiro passo à conciliação. E, nesta situação, os amigos espirituais enfatizam bastante, diz que temos e devemos fazer um duplo exercício. Eles dizem-nos o que é. Primeiro, tomar a iniciativa da reconciliação, dar o primeiro passo rumo ao entendimento. Segundo, dizem eles, se reconhecermos que não somos capazes de o fazer, ao menos deixemos o caminho livre para que o outro o possa fazer. Para que o outro o faça por connosco. Ou seja, não criar obstáculos. Chega para lá. Não, vamos não criar obstáculos. É importantíssimo nisso. Cultivar o diálogo. O diálogo é essencial ao nosso processo da nossa reforma interior, porque é através desse diálogo, que para uns pode parecer sem importância, mas para outros tem muito valor, é através desse diálogo que nós encarnados podemos conhecer as nossas deficiências, as nossas virtudes, ouvir bons conselhos e abrirmos o campo para a troca de ideias. Porque a solução para nós deixarmos de ser individualistas é nunca romper com o diálogo, seja em que contexto for. Isso é muito importante. Mesmo que nós estejamos ou mais tristes, ou com menos vontade, não vamos romper o diálogo, vamos tentar, por muito que ele custe, vamos tentar o diálogo. Então sejamos ativos e perseverantes nesta busca
destes debates, destes encontros fraternos, amigáveis, acerca dos mais variados temas. Nós até temos, olha, podemos até citar agora, lembrei, este momento que nós estamos a viver na nossa ilha do Carnaval. É um momento em que, para uns, pode parecer um disparate, pode ser o que for, mas para outros é um momento em que se vai a um local, encontra-se uma pessoa que já não se vê há muito tempo, conversa-se um bocadinho, tudo isso faz parte da nossa vivência do dia a dia. Porque o exercício do diálogo, não há dúvida que ele faz com que tomemos consciência da necessidade do convívio que nós temos. Porque muitas vezes nós rompemos esse convívio e metemos-nos no invólucro egoísta, onde muitas vezes ficamos ali inseridos. Sentir-nos desaprendizes sempre na senda da reforma íntima ou da reforma interior. Termos disposição para conhecer aquilo que a gente não sabe e vivenciar novas experiências para, além disto, facilitar o trabalho de cada um. São condições realmente indispensáveis para nós, construtores de uma nova personalidade. Se nós queremos ter uma vida diferente, uma vida melhor, então que sejamos construtores desta nova personalidade. Deixemos um bocadinho o homem velho. Não há quem não aprenda, nós só aprendemos com os outros. E é nesses convívios que nós experimentamos e vivemos ao mesmo tempo os resultados das leis da sociedade e das leis do progresso, também, como nos descreve o Livro dos Espíritos. Pensarmos que nós podemos sempre. Pensarmos que a renovação interior não é possível alcançá-la se nós criarmos uma outra barreira para enfrentarmos a reforma do nosso comportamento. Então, pensemos que eu posso, vamos ser positivos, eu consigo ultrapassar esta barreira. E neste campo, como em qualquer dos planos da vida, tudo é possível. Não tínhamos esta ilusão. Porque no outro lado da vida, aquele que não está bem também vai conseguir um dia estar melhor. Com a ajuda da espiritualidade, com a sua vontade, com a vontade da mudança. E se pensarmos bem, não há nenhum fardo nos é dado por Deus e nem sequer seria permitido a quem não pode carregá-lo. Então nós tudo podemos. Não é por acaso que Jesus disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então nós também podemos. E como a Carla falou há bocadinho, através da fé, se nós podemos. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Se nós formos positivos, nós também podemos ultrapassar barreiras. É isso que nós precisamos de pensar também. É importantíssimo. E aí já, em jeito de conclusão, eu deixo-vos aqui estas 7 ideias que eu não tenho, mas vou ver aqui com vocês, em que Gandhi diz que uma mudança em geral requer a mudança em particular. Ou seja, Gandhi também dizia o que Kardec nos disse e que todos nos dizem. E ele adverte-nos para estes perigos aqui sobre a virtude humana. Riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, negócios sem ética, ciência sem humanidade, religião sem sacrifício e política sem princípios. Então, tudo isto nós precisamos trabalhar na nossa reforma interior. Porque estas atitudes, estas situações podem conduzir-nos
a situações menos agradáveis. E, por fim, deixo apenas uma citação de Joana de Ângeles, que nos diz que a tarefa é urgente. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. E era tudo isto que eu tinha para dizer. Temos tudo nas nossas mãos, força, conselhos e indicações não nos faltam. Muito obrigada pela vossa atenção.